Boa noite, meu nome é Patrícia Medina, eu faço parte do projeto Conte Mais da cidade de Torres. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito linda que fala sobre o perdão. Deste livro aqui, do volume quarto volume da coletânea Conte Mais. Pois a história de hoje fala de um assunto muito importante, muito delicado. O tema da nossa história de hoje é o perdão. Quantas vezes a gente precisa perdoar uns aos outros e até se perdoar por ter cometido alguns equívocos, por não ter sido tão correto, por não ter sido tão verdadeiro. E muitas vezes, a partir desse nosso padrão de comportamento, até de intolerância com as diferenças do outro, a gente cria mágoas e ressentimentos, né? E muitas vezes a gente guarda essas mágoas e ressentimentos no nosso coração, gerando um sentimento de amargura dentro da gente. Então, o que a gente precisa talvez entender é que o perdão nos liberta. E é sobre isso que fala a história de hoje. A história de hoje conta um pouquinho sobre Claudino Dias. Pois o senhor Claudino Dias vivia na cidade da Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Claudino Dias tinha uma família muito linda, uma família dedicada às boas causas, às boas amizades. Claudino Dias trabalhava na prefeitura de Barra do Piraí. Era uma pessoa muito benquista por todos. O Claudino Dias costumava também estudar sobre religião, sobre religiosidade, sobre as crenças, sobre Deus, sobre a nossa conexão com Deus. E foi num dia desses que ele estava estudando que ele cruzou com uma informação que vem do Mestre Jesus. Uma frase e um ensinamento que o Mestre Jesus já nos deixou há muito tempo atrás. E esse ensinamento é o seguinte: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aí foi quando de repente Claudino deu-se conta de que ele estava assim alimentando uma inimizade, de que ele tinha sim um adversário e que talvez não fosse muito sábio da parte dele manter essa inimizade por mais tempo. Afinal de contas, era tempo de perdão. E foi aí então que Claudino passou a matutar aqui na cabecinha dele o que ele poderia fazer para melhorar essa inimizade com essa outra pessoa. E aí ele fechou os olhos, orou, pedindo a Deus então que mostrasse o que ele deveria fazer para melhorar esse clima que havia entre ele e esse amigo dele que tinha virado inimigo de muitos anos atrás. Então, aí, gente, é que acontece a grande mágica. Quando a gente se coloca à disposição para resolver aquelas coisas que estão ainda sem solução na vida da gente, mas quando a gente pede, quando a gente se concentra, quando a gente foca na resolução daquilo, aí sim que a coisa acontece. Aí sim, talvez a gente possa contar então com essa energia do universo, com essa energia de Deus, com essa energia dos nossos anjos, arcanjos, protetores, dos nossos amigos, com essa energia maior, com essa fonte criadora aí do universo,
que traz as soluções, sim. E vocês sabem como veio a solução? Pois o Claudino trabalhava na prefeitura, lembram que eu contei para vocês? E ele descobriu que esse inimigo dele estava com algumas pendências na prefeitura. Algumas taxas ele não havia pago porque estava passando por uma crise financeira. Então Claudino, de bom coração, pagou essas taxas para esse inimigo / amigo. Ele fez isso sem contar para ninguém, sem precisar anunciar para ninguém. Ele fez isso de bom coração. Ele fez isso com a intenção de melhorar essa relação entre ele e esse amigo dele antigo que tinha virado inimigo. Quando esse amigo inimigo recebeu essa notícia, ficou surpreso. Como assim ele pagou as minhas taxas do IPTU? O que será que ele quer comigo? Por que será ele fez isso? Mas a Claudino continuou com a sua missão, aquela missão de melhorar essa relação. E aí, outra oportunidade surgiu para ele. Ele ficou sabendo que o filho desse amigo inimigo dele estava precisando de um trabalho. E que esse filho havia sim se candidatado a uma vaga na prefeitura, aonde ele trabalhava. E aí, Claudino foi lá e interviu positivamente para que esse filho desse amigo / inimigo entrasse nesta vaga da prefeitura, fosse contratado pela prefeitura de Piraí. Então, mais uma boa ação, mais pontos positivos. E ele, então, prestou todo apoio, né, a esse filho e aos poucos sentiu que estava reconquistando a amizade novamente desse antigo adversário, antigo inimigo. Até que um dia chovia muito forte em Barra do Piraí, bem naquele horário onde a gente está saindo do trabalho, das escolas. E ele seguia então para sua casa e no caminho viu de longe, já avistou esse amigo inimigo dele, esse adversário antigo. E ele não pensou duas vezes. No meio daquela chuva toda, parou o carro e ofereceu uma carona. Desceu do carro, chamou essa pessoa e perguntou para ele, né? Onde você vai? Posso te levar? Eu estou te oferecendo uma carona, gostaria de te oferecer uma carona. E ele entraram então no carro, os dois, e dirigiram-se à casa desse amigo inimigo, que tinha então deixado finalmente de ser inimigo. Durante esse percurso até a casa dele, eles conseguiram então retomar a amizade, conseguiram então retirar aquela raiva, aquele ressentimento do coração. Conseguiram sim trazer o perdão para essa amizade novamente. Conseguiram se abraçar e desejar o melhor para cada um. Então, Claudino, muito emocionado, chegou na sua casa, contou tudo para sua esposa e disse para a esposa que sentia-se muito agradecido, porque ele sentiu que havia sido sim intuído e havia sido auxiliado por essa energia dessa fonte criadora, dos nossos protetores, enfim. Que ele tinha recebido sim todo esse apoio do plano espiritual. Desejo a vocês que nesse final de ano vocês possam refletir e trazer essa energia do perdão para vocês. Um grande, feliz e lindo
final de ano, com muita alegria e muita paz e calma no coração. Um grande beijo. Até o ano que vem.